Atos, Atos 9:1. Todo mundo achou? Saulo, respirando ainda ameaças de e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e conduzisse. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subiu subitamente e cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse: Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti resistir, lutar obstinadamente. Ele é tremendo e atônito, e ele tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando pela mão, conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai até a rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que esse está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha-lhe sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Amém? Até aí. Senhor Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Cobre com o Teu sangue a vida de cada um que está aqui. Repreendemos todo o laço de Satanás e seus demônios, toda seta maligna, toda atrapalhação de qualquer tipo, já está cancelada no nome de Jesus. Fala conosco, que a minha carne cai por terra e só o Teu Espírito fale, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Como temos falado, iniciamos falando sobre libertação. É muito importante que a escravidão, entender sobre a religião e o quanto ela tem escravizado muitas pessoas. Porque basicamente a escravidão da religiosidade ou da religião tem feito muitas pessoas fazerem as coisas para Deus, fazerem as coisas em nome de Deus, falar em nome de Deus, só que sem Deus. Vou dizer de novo.
tem feito as pessoas falarem em nome de Deus, usarem o nome de Deus e fazerem as coisas para Deus, só que sem Deus. E isso é uma das piores prisões do que um ser humano pode viver. Porque ela é muito enganosa. Porque enquanto o homem está sem conhecer a Cristo, enquanto ele não conhece o Senhor, existe uma grande oportunidade dele aceitar Jesus e dele viver uma nova vida. Agora, quando a pessoa já está, entre aspas, servindo a Deus, ou vindo à igreja, ou é um frequentador de igreja, ou faz as coisas na igreja, aí é algo que se perpetua por muitos anos. E há quem fique nisso até o restante da sua vida, preso em algo que pensa estar sendo feito para Deus, só que Deus não está ali. Há pessoas que sobem no altar e pregam e falam de Jesus, mas Jesus não está ali. Há pessoas que falam, evangelizam, cuidam, fazem as coisas, fazem departamentos, cuidam disso, cuidam daquilo. Mas o Senhor não está ali manifesto. Pessoas que tocam, que sobem nos altares, que canta, que toca, que faz, que acontece. Mas o Espírito Santo não está ali. E por isso essa é uma das piores prisões que um homem e uma pessoa pode viver. Porque ela acredita piamente que ela está servindo a Deus. Ela acredita. Paulo estava indo prender, matar os cristãos, a igreja, perseguir a igreja em nome de Deus. Fazendo as coisas pensando que estava agradando a Deus, pensando que estava fazendo para Deus, porque era conhecedor da lei, era fariseu, era da tribo de Israel. Porém, ele estava perseguindo a igreja de Jesus. Tanto é que quando Jesus aparece para ele, qual é a primeira pergunta? Quem és tu, Senhor? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem tu está perseguindo. Você está me perseguindo. Quando alguém está na igreja, está fazendo as coisas para Deus, mas a sua boca é usada para destruir o irmão, seja as crianças são os nossos irmãos, sabia disso? Quando a minha boca é usada para destruir os meus irmãos, que Deus é esse que eu estou servindo? Que eu estou na igreja, mas a minha boca é usada para destruir. Que Deus é esse? Que eu estou fazendo a obra, mas eu estou tão ocupado com as coisas da vida, com as coisas de Deus, que eu não tenho tempo para falar com esse Deus. Ou é mais importante fazer as coisas dele, sem antes falar com ele? Como que eu vou fazer as coisas sem saber o que ele quer fazer? Paulo estava perseguindo a igreja. E em nome de Deus. Há pessoas que acreditam que estão fazendo para Deus. Há pessoas que acreditam estar fazendo.
Por isso que a religião e a religiosidade é uma das piores prisões. Porque você fica exatamente como ele estava, cego. A cegueira, na verdade, que se manifestou na vista, fisicamente nele, na verdade já era a cegueira que ele sempre teve antes. Porque ele não enxergava. A religião da época crucificou Jesus. E pasmem, em nome de Deus. Porque Jesus foi acusado do quê? Qual foi a acusação de Jesus na crucificação? Ele não foi crucificado sem nenhuma acusação, porque não podia isso. Qual foi a acusação de Jesus para ser crucificado? É uma pergunta. Qual foi a acusação que Jesus recebeu ao ser crucificado? Blasfêmia. Qual foi a acusação que Jesus recebeu? Blasfêmia contra quem? E ele era quem? Filho de quem? Tá entendendo? E crucificaram ele em nome de quem? As coisas são muito sérias. Porque você pode estar muito bem fazendo uma coisa, achando que você está fazendo para Deus, mas fora do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus para Paulo não era aquele. Não era aquele. E ele cai, atônito, fica ali perplexo com o que está acontecendo. E aí ele vai e tem uma reviravolta completa na sua vida. E de repente o perseguidor se torna o perseguido. Porque uma hora precisa haver a libertação. Tem muitas pessoas achando que estão na igreja, muitos estão conscientes, mas tem muita gente que está cega. Muitos estão fazendo, não é porque ele é religioso, não, ele é mau mesmo. Há uma diferença, porque tem uns lobos vestidos de ovelhas no meio da igreja, o joio. Mas tem pessoas que estão cegas. Eu não quero ser esse cego. Eu preciso ser liberto, eu preciso ser transformado. Eu preciso ser transformado. Pessoas fazerem as coisas para Deus e desonrarem a sua família. Pessoas fazerem as coisas tratarem muito bem e tratar os outros da sua família mal. Cuidar muito bem dos outros, mas não cuidar bem da sua família. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos sendo os piores dos religiosos. O grande exemplo de religiosos são os fariseus. Porque, na verdade, o religioso, o que ele é? Ele faz as coisas para Deus, mas, na verdade, ele quer fazer as coisas para ele mesmo. Porque o que Jesus disse, seus discípulos não lavam as mãos antes de comer. E por que seus discípulos não lavam as mãos? E por que vocês pegam a lei de Deus, o mandamento do Senhor, e colocam as suas doutrinas humanas acima da lei de Deus? Jesus dá vários exemplos disso, porque eles
não se façam, quando orares, não façam como os fariseus. Ele fala tudo o contrário que é para fazer. Os fariseus fazem assim, você vai fazer exatamente o contrário. Não faça, quando orares, não faça como os fariseus. Orares na praça para todo mundo ver que você está orando. Quando jejuares, não faça, todo mundo faça cara de triste. Ai meu Deus, o que está acontecendo? Estou passando pela prova, tal. Não faça assim. Faça tudo em secreto. Você der uma esmola, faça em secreto. A tua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda fez. Os primeiros lugares, ali ele dá uma referência também. Já quer sentar nos melhores lugares. Não. Senta ali, no mais inferior. Se ninguém te chamar, você continua ali. Se alguém te chamar, é você. Eles gostavam dos melhores lugares, de se assentar. Então, o religioso quer fazer as coisas para mostrar para os outros. O religioso quer fazer as coisas não é para mostrar em secreto. Em secreto, ele não quer fazer nada em secreto, porque em secreto o pastor não vê ele, o bispo não vê ele, o líder não vê ele, e se o líder não... Então não serve. Ele precisa tirar foto, ele precisa postar, ele precisa mostrar que ele consegue, ele precisa mostrar que ele pode, porque na verdade ele não está preocupado com o que Deus quer, ele está preocupado com aquilo que ele mesmo quer. Ele está preocupado com o que eu vou fazer, eu vou ganhar o que fazendo isso para Deus? Quando alguém vai, entrega um dízimo, e está, eu estou entregando aqui, mas eu quero ver minha bênção. Religioso. Dízimo, oferta, não paga o sacrifício da cruz. Ainda que você fosse o homem ou a mulher mais rica desta terra, não paga o sacrifício da cruz. O religioso, a religião prega que a salvação, que a gente conquista Deus por aquilo que a gente faz. Sendo que a salvação, primeiro que a gente não pega Deus de surpresa. A salvação é pela graça, mediante a fé. Você crê. Por que fé? Porque tem a sua parte. Você crê que Jesus é Senhor, que Ele é poderoso, que você crê no Senhor Jesus. Né? Quem crer e for batizado será salvo. Mas só basta crer? Não. Porque aí tem a parte do Senhor também. Eu creio, mas não basta só eu crer, tem a graça. Aí a graça se manifesta. Por quê? Porque é um favor imerecido, porque eu não mereço. Eu creio, na verdade, nem o fato de eu crer é eu de mim mesmo. É dom de Deus, é a fé que se manifesta. Não, eu desejo. A graça se manifesta, sim, eu te aceito. Não por você mesmo, mas por causa daquele sangue derramado na cruz. Então, o religioso está pouco se lixando pelo sacrifício da cruz. Ele nem lembra mais disso. Ele não tem temor. O religioso brinca e brinca com coisas sérias no reino de Deus. Ele faz as coisas pelas obras, pela aparência. Ele não perde o temor pelas coisas espirituais. E pasme, se você perceber, por exemplo, alguém que começa a perseguir um irmão na igreja, ou começa a perseguir, das duas, o meu irmão de fato fez algo que é errado, e a pessoa não está perseguindo, mas está, ou
A pessoa é santa, anda em santidade, busca o Senhor no temor, na piedade, é servo, é filho de Jesus, né, separado, e o religioso está perseguindo. Porque sempre acontece assim, em muitos casos, o religioso às vezes não é nem o ímpio que persegue. No início da igreja, por exemplo, em Atos, não eram os gentios que perseguiam, não eram os romanos, não era o povo de fora que perseguia, eram os próprios religiosos, fariseus, sacerdotes que perseguiam a igreja. Então, não se engane achando que você vai surpreender, ou que você vai fazer, Não, vá buscar, vá para o secreto. Vá dobrar os teus joelhos, vai se humilhar. Agora eu posso, porque a autoridade está sobre mim. Você não pode nada. O religioso pensa que ele pode por causa daquilo que ele conhece. O religioso também tem muito disso, inclusive tem muitos hoje nos dias de hoje. Ele acha que ele é detentor de Deus e ele pode manipular ou fazer ou entender como Deus vai agir, como Deus vai fazer por causa daquilo que ele conhece. Muitos estão se perdendo por causa daquilo que conhecem. Tem muitos religiosos que se perderam de Cristo por causa daquilo que conhecem. Não tenho nada contra. Nós devemos estudar a Bíblia, sim. Devemos estudar. Você, o dia que tiver uma oportunidade, deve estudar teologia, deve aprender mais da Bíblia. Deve aprender. Mas entenda sempre que a palavra, o conhecimento sem o Espírito não é nada. Porque senão você vai ser apenas um filósofo, uma pessoa muito bem entendida, mas não tem fogo, não tem paixão. Quando alguém te perguntar de Jesus, você vai falar, Jesus Não, Jesus segundo os estudos, você vai meter um louco. Vai querer explicar de forma técnica, sendo que, não tem brilho no olho. Então, tome cuidado. Para você não ficar escravo dentro da igreja. Escravo do quê? Da religião. E ser um religioso chato. Porque o religioso quer apontar o dedo para todo mundo. O religioso quer apontar o dedo para todo mundo por causa de porque ele tem um pouco de conhecimento, ele já quer apontar o dedo e dizer que o irmão não sabe, ou porque o outro não sabe. Ou essa pregação de hoje do pastor, eu não acho que foi assim segundo o conhecimento que eu aprendi. Não ouvi o Espírito. Se coloque de pé. O religioso também tem uma dessa, ele é o julgador. Ele é o juiz da obra. Ele vai nas igrejas, mas não é para ouvir o Espírito, assistir e receber de Deus a palavra, não. Ele agora está acima, foi promovido a querubim. Então agora ele é promovido, recebeu a carteirinha de juiz. Juiz do quê? Da igreja. Juiz da noiva. Então agora ele dita, ele sabe como que faz, ele sabe como que prega, ele vai dizer, vai avaliar de 0 a 10 se a pregação do pastor foi, ele vai avaliar se o ministério da igreja foi, ele vai avaliar se a dança está de acordo com... Ele vai avaliar as roupas do povo e ver se a roupa está de acordo com o padrão que ele acha que é certo. Não, pastor, assim, a pregação poderia
ser assim um pouco mais aprofundada historicamente. Nós precisamos despertar da religião e viver o verdadeiro evangelho que liberta. O evangelho liberta. O evangelho não dá conhecimento somente para as pessoas, para que elas sejam detentoras da verdade. A verdade é Cristo. Se a verdade não libertar, se você pregar, ou se você tiver um conhecimento, esse conhecimento não libertar, começar de você mesmo. Se você for apenas um juiz, alguém que faz. Conheci pessoas que estavam fazendo tanta obra, que não tinha tempo para sentar, para ser ministrado, para assistir, prestar um culto a Deus. Não, estou muito ocupado. Você está muito ocupado para ouvir Deus? Você está muito ocupado para orar e para buscar o Senhor? Se você está muito ocupado para buscar o Deus da obra que você diz que faz, então está tudo errado. Você não é cristão, você é um religioso. Precisa buscar, precisa rasgar o coração, precisa chorar, precisa quebrantar o coração, precisa, porque o religioso, ele não quebranta o seu coração, ele não rasga o seu coração, porque ele é bom demais para quebrantar, para se ajoelhar, para orar, para se colocar numa condição de humilhação diante do Senhor, porque ele muitas vezes acaba se achando até melhor do que Deus. Então nós devemos nos humilhar diante da presença do Senhor, porque cada vez mais nessa condição Ele vai nos usar com autoridade, com poder. E quanto mais Ele nos usar com poder, com autoridade, mais de joelhos nós estaremos, porque nós devemos reconhecer que não é o vaso que faz alguma coisa, é a unção, é aquilo que há de mais precioso que está dentro do vaso, é aquilo que há de mais precioso que está dentro do vaso, porque se o vaso não tiver o Espírito que está dentro dele, o vaso quebra e não serve para nada. Por isso eu não posso ser um mero religioso que pega a Bíblia, abre a Bíblia para pregar e vem dar lição de moral nos outros. Pelo contrário, se a palavra que eu for ministrar não tiver carregada do poder do Espírito Santo, vai ser apenas lições de moral, vai ser apenas um mero religioso falando. Não, o Espírito não vai tocar no coração de ninguém, porque são apenas palavras vazias. Agora, se você estiver cheio do Espírito, porque o teu coração está rasgado diante da presença do Senhor, não vai ser um mero religioso falando, vai ser as palavras de alguém que não apenas conhece as Escrituras, mas as Escrituras estão dentro desse vaso que muitas vezes está ali, muitas vezes dá uma rachadura, mas o Espírito está trabalhando nesse vaso. Feche os teus olhos. A grande questão não é o quanto você conhece das Escrituras, é o quanto as Escrituras estão dentro de você. Não é o quanto você conhece das Escrituras, é o quanto elas estão dentro de você. Não é o quanto você sabe, é o quanto você pratica. Não é o quanto de experiências que você tem, é o quanto os teus joelhos estão dobrados.
Para começar, oficial que estão aqui, vida diária de oração. Se você não tiver vida de oração, você vai tocar e você vai destruir a obra de Deus. Escuta o que eu estou te falando. Você vai destruir e vai ser um empecilho para aquilo que você está fazendo no ministério. Por quê? Como assim, pastor? Se você não ora, você vai fazer a obra de Deus. Mas se você não ora, você não recebe direção do Espírito. Você não lê, você vai pregar o que para as pessoas? As escrituras não estão dentro de você. O Espírito, você não está ali com o coração rasgado, humilhado. Se você não se humilha diante da presença do Senhor, você vai, com as suas atitudes, você vai querer humilhar as pessoas. Cuidado. Vamos nos libertar de todo e qualquer resquício de escravidão da religiosidade. Então, o Espírito Santo nos chamou para a liberdade. O Espírito Santo nos chamou para a liberdade. Aonde há o Espírito, aí há liberdade. Se tem Espírito, não tem, não faça isso, não faça aquilo. O Espírito conduz, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, comece a orar, rasgar o teu coração aí. Não seja um religioso, mas rasgue o teu coração agora diante da presença do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a orar e a buscar mesmo, não como uma oração religiosa, mas uma oração sincera diante da presença do Senhor. Em nome de Jesus, porque nós não somos religiosos que vêm para um culto e falam assim, glória a Deus, já fiz a minha obrigação. Não, que obrigação nada. Eu faço porque eu amo. O religioso faz porque é obrigação. Eu tenho que ir, né? Aquele que sabe a obra que foi feita, eu não vou fazer a obra. Sabe por que eu vou para a igreja? Cumprir o meu chamado? Porque diferente de eu ir fazer a obra, eu sei a obra que foi feita dentro de mim. Espírito Santo, eu sei, eu não quero vir fazer a obra, eu vou lá, né, fazer, porque tem que fazer, né? Não, eu sei a obra que foi feita dentro de mim. Tem dias que é complicado subir aqui no altar, mas eu sei a obra que foi feita dentro de mim. Eu sei a obra que está sendo feita dentro de mim. Tem uma obra, não sou eu que estou fazendo, é Ele que está fazendo uma obra. Ele que está fazendo uma obra dentro de mim e através de mim. É Ele que está fazendo a obra. É Ele que está fluindo. É Ele que está falando. A minha boca só está se mexendo, mas quem está falando é Ele. Eu não sou o dono da verdade, a verdade é Ele. Ele é a verdade que liberta. Em nome de Jesus, e nós não vamos, Senhor, ser religioso, nos liberta de toda religião, de toda religiosidade, de vir querer dar lição de moral, de querer gritar com as pessoas, de não ter a misericórdia e o teu amor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia quando muitas vezes nos achamos superiores aos nossos irmãos. Quando muitas vezes achamos superiores às pessoas lá de fora. Tem misericórdia, pelo contrário. O superior, o cabeça da igreja é Jesus. Espírito Santo, vem nos libertar de todo o cativeiro, de toda a escravidão da religião. Nos liberta nesta noite. Nós não queremos apenas ouvintes, mas queremos ser praticantes. Que essa palavra mexa conosco, em nome de Jesus. E que a exemplo fiquemos, ainda que temos que ficar cegos,
que temos que ser quebrantados, como o apóstolo Paulo foi quebrantado ali, foi quebrantado, mas também quando o Senhor levantou ele levantou e ele já não era mais quem ele era antes, ele já não era mais o religioso que perseguia, agora ele ia falar da obra que foi feita nele, agora ele ia dizer o Cristo que apareceu para ele, agora ele é quem ia e muitos não entendiam o que estava acontecendo, mas agora era ele respirava ameaças de morte, porque ele era só isso que ele sabia fazer, era só isso que ele vivia para isso. Por isso que ele diz em uma das suas cartas: não vivo eu, agora é Cristo que vive em mim. Oh Senhor, nos perdoa quando muitas vezes queremos fazer a obra, queremos fazer as coisas no ministério do nosso jeito, porque a gente acha aquilo que é melhor. Tem misericórdia de nós. É o teu Espírito, é o Senhor que é o dono da obra, é o Senhor que é o dono da igreja, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem dirige, é o Senhor quem nos condiciona. Tem misericórdia quando muitas vezes o nosso coração endurece para pedir perdão. Tem misericórdia quando muitas vezes o nosso coração está ali duro, porque o religioso ele se acha superior aos seus irmãos, ele não pede perdão, ele não rasga o coração, ele não se coloca de joelhos para adorar no seu coração, porque não é para rasgar as vestes, mas é no interior. Tem misericórdia de nós quando agimos como religiosos. Por isso nos lava com o teu sangue, pois não queremos estar aprisionados da religião, mas queremos ser livres pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que nos assiste, não pense que você será salvo só porque você vem na igreja ou você assiste um culto online. Você não vai à igreja, você é a igreja. Trate as pessoas bem. Seja Cristo. Seja o pequeno Cristo dentro da sua casa. Seja um instrumento. Não conheça apenas as Escrituras. Tem as Escrituras dentro de você. Ame. Seja um abençoador das pessoas. Ame. Ame. Seja um instrumento, seja aquele que tem um coração liberal. Tenha sempre a sua vida aos pés de Jesus. Porque enquanto nós estivermos assim, significa que quem cresce é Ele, não sou eu. Quanto mais Deus te usar, mais os pés dele. Porque quem faz é Ele, não sou eu. Não é você. Não seja um mero religioso. E quando é religioso, é fácil você identificar. Ele fala, mas não produz fruto dentro de ninguém. Ele é um bom conhecedor. Ele fala da palavra, mas não sai fogo da boca dele. Ele fala apenas como um mero conhecedor. Ele está falando o conhecimento que ele tem. Ele não está falando do Deus que ele conhece. Ele não está falando do Deus que também o conhece. Ele está então, segundo a palavra, o conceito da teologia, segundo a palavra do Senhor, não tem fogo. Seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.